eu tô aqui, né? Cada intervalinho eu converso aqui nos bastidores com o Dr. Rodrigo a respeito dos problemas dos homens, né? Os cuidados, os medos, os preconceitos que se tem para se fazer o exame de próstata. Dr. Rodrigo, você estava me dizendo aqui no intervalo que tem homem que ainda resiste, que não quer fazer o exame. Com certeza, e não é pouca gente não. A gente percebe muita resistência, muito preconceito em relação ao exame, né, de próstata, que é feito via um toque retal. Tá, e esse toque, ele é fundamental? Ele tem que existir? Não tem uma outra forma de se fazer? O toque, ele faz parte do que a gente fala do screening, né? Ele junto com o PSA, que é o exame de sangue, os dois juntos ali como é que é? Primeiro você faz o PSA. Na verdade, você faz o PSA antes, que se você fizer depois do toque retal, pode alterar o PSA também pela manipulação da próstata. Tá, daí me falam assim, faz o PSA. Se der algum problema, daí faz o toque. É isso? Como é que explica pra gente? Não necessariamente. Os dois fazem parte porque em torno até de 30% dos cânceres de próstata, eles podem não elevar o PSA. Então, se você for levar em consideração só o PSA alterado, até 30% não vai alterar, e se você for fazer um toque, você pode encontrar uma alteração, um nódulo na próstata, uma próstata mais endurecida, que chama atenção também, e também indica realizar uma biópsia, que é o que vai confirmar se tem um câncer ou não, né? Esses exames eles dão uma ideia para a gente. O PSA está elevado, tem uma alteração, tem um nódulo na próstata. Ah, eu tenho câncer de próstata. Não, ainda não. Isso aí vai dar uma indicação para fazer um exame que é a biópsia de próstata, que vai fechar o diagnóstico. Vai lá e tira pedacinhos, vários pedacinhos da próstata, tem que ser retirados, faz uma análise e vê realmente se tem um câncer. No caso de próstata, o mais comum, acima de mais ou menos em torno de 95% dos casos, é o adenocarcinoma, que é o mais comum. Que é o mais comum, mais fácil o tratamento. Mais fácil, que está mais sedimentado o tratamento. E tem desses câncer de próstata que não precisa de quimioterapia? Tem sim. Na verdade, os iniciais, a grande maioria, não precisa de químio. Trata como? Ou cirurgia ou radioterapia. Retira? Ou você pode operar e tirar a próstata, que é o que a gente chama de prostatectomia, ou pode-se fazer um tratamento com radioterapia também, que faz o controle da próstata. E os dois tratamentos são equivalentes. Aí você vai ter que procurar o seu cirurgião, discutir com ele e com o radioterapeuta e ver qual é a melhor indicação. Em relação a riscos, às vezes um paciente que tem um risco cirúrgico muito alto, ou até de escolha em relação a efeitos colaterais, isso também é muito discutível, mas os tratamentos são equivalentes e os efeitos colaterais em relação à cirurgia e à radioterapia também são equivalentes. E são outros efeitos também que deixam os homens também com muito medo, né? Porque é impotência e incontinência urinária. São os dois efeitos colaterais mais comuns ao tratamento inicial, tanto para a prostatectomia como para a radioterapia em próstata. Tá, e essa incontinência urinária e essa impotência é regra? Não é regra. Né? Ela pode acontecer, mas hoje em dia existem tratamentos muito seguros e cirurgiões experientes que conseguem diminuir o máximo possível esse risco aí, mas é um risco que existe, a gente não pode falar que não existe. Existe, mas eu vou contar uma outra história, eu sou cheia de histórias, né? É que eu não vou me lembrar, porque senão eu poderia falar o nome dele e da esposa dele, porque eu fiz matéria com o casal, inclusive depois que ele passou pela cirurgia. E esses tempos, por ocasião do Natal, nós nos encontramos e ele falou assim pra mim, eu falei assim, como é que você está? Ele disse assim, tô ótimo, tô até namorando de novo. Né? Eu achei muito bacana, porque era um casal muito novo, ele é muito novo, e ele teve o câncer de próstata. Eu não vou lembrar o nome dele agora, que pena, porque é uma pessoa muito querida, e ele é a esposa. E eu fiz matéria com os dois a respeito. E ele, na época que eu fiz a matéria, ele ainda estava se recuperando e ainda não estava namorando, né? Ainda não estava namorando. E a gente se encontrou agora há pouco tempo, e eu perguntei como é que ele estava, como é que estava a esposa. Tá tudo bem, mas vocês estão bem? Como é que... Tô ótimo, ó, já tô até namorando de novo. Então, isso pode ser que volte normalmente. Pode voltar sim. Tudo depende do que aconteceu na cirurgia ou com o tratamento radioterápico. Sabe-se que no começo é mais comum ter um pouco esses efeitos colaterais, mas que podem ser revertidos sim. Hoje em dia existe um arsenal muito grande também para ajudar em relação a esses problemas de medicação e em casos mais extremos até a utilização de próteses penianas que ajudam aí em casos que a cirurgia realmente teve, que às vezes a cirurgia precisa fazer o comprometimento do feixe vasculo nervoso ali, os nervinhos que passam muito perto da próstata, que são os responsáveis pela ereção. E em alguns casos, para você fazer a cura, às vezes, se é um câncer um pouquinho mais avançado, a técnica no momento da cirurgia, esses nervos não podem ser preservados e você sabe realmente que o risco foi muito, muito grande disso acontecer. E aí existem outras terapêuticas também para resolver esse problema. É só
ou depois o paciente ter uma boa conversa com o seu urologista, que existem muitas possibilidades aí para todo mundo ficar feliz. A medicina, ela evolui todo dia, né? Com Graças certeza. a Deus, né, doutor? Todo dia está evoluindo. Tá, você me falou que tem países que acham o toque dispensável? Na verdade, o screening, que é o somatório dos dois, o PSA e o toque retal, ele, na verdade, é um assunto que cada vez está um pouco mais controverso. A sociedade europeia já não gosta de fazer rastreamento pelo PSA. No Canadá, eles também não usam muito mais. Os Estados Unidos estão começando a ver essa vertente. Mas é em relação à questão final. Eles acham que todo esse investimento em PSA e tudo isso, na verdade, não mostrou um impacto no final da linha, lá na mortalidade. Você faz, sim, diagnósticos mais precoces, mas normalmente você não consegue alterar muito a história da doença. Se você faz um diagnóstico no caso de um paciente que já tem um tipo um pouco mais agressivo, isso não vai fazer muita diferença. Eu pessoalmente acho que ainda vale a pena sim. No nosso país, em que a realidade é ainda de país latino, onde essa questão da hombridade é muito forte, que o pessoal não procura serviço de saúde, se a gente não fizer isso, não colocar na mídia, não for atrás, os pacientes não vão procurar. Isso no primeiro mundo pode funcionar porque o pessoal tem um outro nível de cultura, um outro nível de educação, o pessoal prioriza a sua saúde, vai fazer os exames, procura ativamente. Não é? Aqui a gente tem muito ao contrário, o pessoal da área de saúde que tem que fazer uma busca ativa dos pacientes. E nos países mais desenvolvidos, o próprio paciente faz uma busca ativa, ele vai, faz os exames, questiona, quer ter o melhor tratamento. Então, para a nossa realidade, ainda eu acho muito importante. E eu acho que a melhor maneira que tem ainda, como eu falei, a gente consegue reduzir até em relação a diagnóstico mais precoce. Eu acho que ainda vale muito a pena fazer sim o PSA e o toque retal. Tá. O doutor Rodrigo, você falou que o câncer que mais mata tanto homem quanto mulher é o de pulmão, certo? Agora, entre o de próstata e o de colo de útero, qual que... É difícil comparar, né, Marta? Porque são dois sexos diferentes. Eu acho que cada um em seu aspecto, eu acho que talvez o de próstata a gente poderia comparar, talvez, mais até com o de mama. Com o de mama. O colo de útero é um câncer que tem uma mortalidade relativamente grande também, mas em relação até a prevenção, aí sim é um câncer que tem exames que são realmente preveníveis. O Papa Nicolau, o preventivo, você consegue fazer a prevenção, você consegue ver lesões, células pré-malignas, que você pode fazer alguma coisa e impedir que venha virar um câncer, entendeu? Esse sim é um screening que não tem questionamento. Não tem questionamento. É importantíssimo fazer. Mas a próstata eu acho que estaria mais equivalente para a mulher, no caso ali, a um câncer de mama do que se for comparar com o colo de útero. Muito bem. Tá, então, gente, informações importantes para os homens que estão nos assistindo, para as mulheres, as esposas, as namoradas que estão nos assistindo também, né? Chamar um pouquinho mais a atenção desses homens para o cuidado com a saúde. Deixa eu mandar, assim, um abraço bem especial para o Doge e para a Silvinha. Eles são lá da Elos Produções, são nossos apoiadores aqui. Como que eles nos apoiam? Eles estão gravando o CD da Evelise e do Alexandre, que foram os campeões, o Mostra o Seu Talento do ano passado, de 2015. Eles são lá de Cantagalo, foram os campeões, Mostra Seu Talento, que foi um dos momentos mais lindos do programa Marta Costa, né? O ano passado foi realmente maravilhoso e o Mostra Seu Talento foi um boom, assim. E a Evelise e o Alexandre foram os ganhadores do festival. E como prêmio, eles receberam a gravação de um CD com 500 cópias. E estão fazendo aqui na Elos Produções, que é um estúdio de gravação maravilhoso, aliás, um dos melhores do Paraná, que está aqui em Umuarama. E o comandante lá, o produtor, é o Doge. Então, um abraço para o Doge, para a Silvinha, lá da Elos. Eu quero mostrar um bocadinho do estúdio, né? Mostra o VT aí, para a gente conhecer um pouquinho mais da Elos Produções. A Elos Produções está preparada para atender a necessidade de artistas e empresas em um mercado cada vez mais competitivo. Faixas musicais para CDs e DVDs, spots, vinhetas e jingles, filmes publicitários, institucionais e videoclipes, gerenciamento de conteúdo para mídias e redes sociais. Elos Produções, o seu sucesso começa aqui. Avenida Presidente Castelo Branco, 4373. Fone 3624-1582.
Tá certinho. Então, aí um pouquinho da Elos Produções. Quem precisar gravar os seus CDs, os seus jingles, agora chegando época de política, né? Todos os candidatos querem aí uma musiquinha que marque a campanha. A Elos está lá, à disposição de todos. É só procurar pelo Doge lá. A gente vai para o intervalinho, gente. Daqui a pouco nós vamos continuar vendo a história de superação do seu Manuel, que recuperou um câncer de próstata, né? Já estamos vendo a história dele desde o bloco passado. Volto também com o Dr. Rodrigo. Quero falar um pouquinho sobre a idade, né, dos homens, porque antigamente era só mulheres depois dos 40. Hoje em dia, gente do céu, é com 30, com 20, né? Era a primeira mamografia a gente fazia depois dos 40, agora já estão revendo isso. Então a gente está aqui para discutir o assunto e para levar informações. E a gente volta com o Dr. Rodrigo daqui a pouco.